Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa apostila de português na página 40, no capítulo 9, Histórias para encenar, nesta página que está aparecendo aí para vocês. Na página 41, lá em cima no azul, como sempre eu vou ler aqui e vocês me acompanhem aí na apostila. Algumas histórias são feitas para a gente ler, outras para ouvir e outras ainda para assistir. Elas são criadas para nos emocionar e nos ajudar a entender um pouco mais sobre nós mesmos e o mundo. Roda de conversa. Número 1. Você já assistiu alguma peça teatral? Se sua resposta for sim, conte-os para os amigos. Como a gente não tem como contar, então vocês podem escrever ali de ladinho. Número 2. Na imagem da página ao lado, as crianças estão encenando uma história bem conhecida entre dois personagens principais. Que personagens são esses? Olhando lá na página 40, vocês sabem que historinha é essa? É a história da cigarra e a formiga. Letra B. Você conhece a fábula A Cigarra e a Formiga? Relembre-a com os colegas. Depois, recorte as cenas desta história da página do material de apoio e colhe-as em uma folha avulsa na sequência correta. Você pode utilizar essa imagem para contar a história para outras pessoas. Lá atrás do material de apoio tem 4 imagens sobre a história da cigarra e a formiga. Quem não conhece, procura lá na internet a historinha. A Pro não vai poder contar aqui, senão o vídeo fica muito comprido. Tá bom? Número 3. Acompanhe a leitura da fábula A Raposa e a Cegonha, que consta no material de apoio. Novamente, lá atrás do material de apoio tem uma historinha. Dessa vez, a história está lá inteirinha para vocês lerem. É A Raposa e a Cegonha. Eu não vou ler essa historinha agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, vocês com calma, sentem ali e leiam a historinha, certo? Eu sei que vocês conseguem. Letra A. No verso da folha, faça uma ilustração desta história. Depois mostre seu desenho para os colegas e o professor. Então, atrás da historinha, vai ter um espaço para vocês fazerem um desenho. Então, vocês podem fazer um desenho sobre a historinha. Letra B. Converse sobre esta fábula com os colegas e o professor. E depois, deixe registrado no caderno a sua opinião sobre ela. Essa vocês não precisam fazer também, tá bom? Na número 4, você conhece outras histórias cujos personagens sejam animais? Se sim, registre o título de uma delas e conte-as para os colegas. Vocês não têm como contar, né? Então, se vocês conhecem outra historinha que seja com animalzinho, vocês podem colocar o nome e o título ali embaixo naquela linha. Na página 42, a leitura entrou na roda. Texto teatral. Teatral é de teatro, tá, povo? Número 1. Leia silenciosamente o texto e depois ouça a leitura do professor. Eu vou fazer a leitura aqui e vocês me acompanhem aí. Os carneiros e o porco. Um rebanho de carneiros está pastando. Um pastor fica sentado num canto, tentando aprender a tocar uma gaita ou lendo um livro, enquanto seu cachorro anda de um lado para o outro, cercando o rebanho. De repente, o cachorro vê que há um porco infiltrado no rebanho e dá o alarme, apontando e latindo, para chamar a atenção do pastor. Este vai até o rebanho, retira de lá o porco e o coloca à parte, sob a vigilância do cachorro. Agora nós temos o pastor que fala para o cachorro: fica aqui e toma conta do porco, vou buscar uma corda e já volto. O pastor sai. O cachorro se posiciona ao lado do porco e o segura pelo pescoço, sem soltar. O porco começa a grunhir e chorar escandalosamente. O carneiro se aproxima. Na página 43, o carneiro fala: para que esse escândalo todo? E o porco: eu estou condenado. Buá! A ovelha, aproximando-se também: condenado? Aí o porco:
O pastor me pegou. Bué! Carneiro. E por causa disso precisa abrir este berreiro assim? A ovelha. O pastor sempre pega um de nós no meio do rebanho. O carneiro. E nem por isso a gente apronta essa choradeira. O porco. Mas de vocês ele quer só tirar a lã ou o leite. De mim, o que ele quer é a carne. Buá! Para a plateia, que somos nós, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Buá! Cai o pano, fim. Lembrem-se, isso daqui é como se fosse uma peça de teatro. Então, a gente tem vários personagens. Carneiro, porco, ovelha e pastor. Então, cada vez é um que fala. Número 2. Esse texto apresenta diálogo entre os personagens e descrições do cenário e das ações dos personagens. Volte ao texto e pinte de vermelho o nome dos personagens. Então, todos os nomes dos personagens, vocês vão pintar de vermelho. Façam um círculo e pintem por dentro. De verde, as falas dos personagens. Como as falas são muito grandes, vocês só passem um traço embaixo. Amarelo, as informações sobre as situações e ações do personagem. Essa de amarelo vai ficar muito difícil para vocês fazerem, porque eu teria que explicar linha por linha. Então, essa vocês podem deixar sem fazer. Vocês só façam a vermelho e a verde. Número 3. Por que os nomes dos personagens aparecem antes das falas? E aí, por que os nomes aparecem antes das falas? É para a gente que não está vendo e sim lendo a história entender quem é que está falando. Porque se fosse um teatro, eu estaria vendo que seria um porco, eu estaria vendo que é um carneiro, eu estaria vendo que é um cachorro. Já lendo a historinha, eu não tenho como saber quem fala. Por isso que tem os nomes na frente, para eu poder separar e saber quem é cada personagem. Tranquilo? Então, vamos adiante. Na página 44, continuação das atividades. Número 4. Quem são os personagens? Lá que você sublinhou. Número 5. Qual dos personagens não fala nada? Tem um que não fala nada. Só observe. Número 6. Qual personagem percebeu o porco no meio do rebanho? Uma dica, é aquele que não fala nada. 7. Como o cachorro chamou a atenção do pastor? 8. Qual foi a ordem que o pastor deu ao cachorro? Número 9. Releia o trecho a seguir. Um rebanho de carneiros está pastando. Um pastor fica sentado num canto, tentando aprender a tocar uma gaita ou lendo um livro, enquanto seu cachorro anda de um lado para o outro, cercando o rebanho. De repente, o cachorro vê que há um porco infiltrado no rebanho e dá o alarme, apontando e latindo, para chamar a atenção do pastor. Este vai até o rebanho, retira de lá o porco e o coloca à parte, sob a vigilância do cachorro. Letra A. O que o pastor fazia enquanto o cachorro andava de um lado para o outro? O que as ações demonstram? O que ele estava fazendo? B. No trecho, a palavra infiltrado tem sentido semelhante a escondido ou separado. Semelhante quer dizer sinônimo, que significa a mesma coisa. Na página 45, letra C. No trecho, a palavra lá indica o lugar de onde o porco foi retirado. O que esta palavra se refere? Onde ele estava o porco? No meio do rebanho. D. A expressão de repente indica que o cachorro viu algo que não esperava ver ou estava esperando que o porco estivesse no meio do rebanho. Qual das duas está certo? O cachorro esperava ver o porco lá no meio, sim ou não? 10. O que aconteceu quando o cachorro segurou o porco pelo pescoço? 11. Por que o carneiro e a ovelha não entenderam o desespero do porco?
Por quê? Porque da ovelha e do carneiro ele só vai tirar o lã e o leite, né? Já o porco ele quer outra coisa. 12. Releia a explicação do porco sobre o choro dele. Lá então nós temos o porco falando. Mas que de vocês ele só quer... Opa, perdão. Mas de vocês ele quer é só a lã ou leite. De mim, o que ele quer é a carne. Uá! Copie as frases com letra manuscrita, cursiva, e complete os espaços de acordo com o que o porco disse. Então, ali vocês só precisam preencher o que o porco falou, certo? Com letra cursiva, de preferência. Quem conseguir. Quem não conseguir, não precisa. Não tem problema, não fica desesperado. Na página 46, 13. Na sua opinião, o porco tinha razão de estar desesperado? Explique com suas palavras. Então, lá é a opinião de vocês. Vocês acham que o porco devia estar tão desesperado? Sim ou não? E por quê? 14. Releia o ditado popular que aparece no final do texto. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. A. Circule todas as palavras. Então, vocês vão circular todas as palavras dessa frase. B. Copie as palavras que neste contexto têm sentido contrário. Então, lá seria pimenta e refresco. É a resposta dessa B. C. Sobre o texto, responda. O que esse ditado popular quer nos dizer? Você já ouviu alguém utilizar esse ditado popular? Se sim, diga em que situação esse provérbio foi dito. Aí é a opinião de vocês. 15. Qual o seu personagem favorito nessa história? Por quê? Desenhe e escreva porque você gostou mais dele. Então, ali vocês vão escolher qual o personagem que vocês mais gostaram e fazer o desenho sobre ele. Pessoal, se a Pro estiver falando muito rápido, vocês parem o vídeo e voltam. É que eu tenho tempo para fazer o vídeo. E se eu passar do tempo, eu vou ter que cortar o vídeo em 2. Então, por isso que a Pro às vezes acelera quando a Pro fala. Mas vocês podem fazer pausa e voltar o vídeo, certo? Então, vamos lá. Na página 47. Ciranda das letras. O tio. E o tio. A gente precisa botar tio em algumas palavrinhas. Senão as palavras não dão aquela entonação que precisa ter. Tio é sempre aquela cobrinha em cima do ão, mão, não, e entre outras palavras, né? Então, vamos ver. Número 1. Releia estas duas palavras. Eu tenho duas palavrinhas que se escrevem igual, mas a diferença está nos acentos. A primeira é lã, a segunda é lá. Então, veja a diferença. Lã, que quer dizer lã de casaco, né? De tricô, de lã de ovelha. E o outro é lá, que significa ali, em algum lugar. Letra A. Ligue cada palavra a seu significado. Então, eu tenho lá lã e lá. Qual deles é naquele lugar ali? E qual deles é pelo que cobre o corpo de alguns animais? B. Pinte de verde o acento agudo, que é aquela agulhinha da vovó. C. Pinte de azul o tio, que é a cobrinha. D. Ambas as palavras são pronunciadas da mesma forma? Sim ou não? E aí? Elas são pronunciadas igual? Ouçam. Lã, lá. Lá, lã. É igual? Sim ou não? E. Relacione as colunas. Acento agudo e tio. Então, vamos ver. Um indica que o som é nasal. O ar sai pela boca e pelo nariz. O outro indica som aberto. Então, ali eu vou falar para vocês. Acento agudo é que indica o som aberto. Lá, preciso abrir a boca para falar. Lá. Já quando eu uso tio, o som é mais nasal. Lã. Então, a minha língua dobra um pouquinho para poder falar. Número 2. Escreva o nome dos animais. Dica: esses nomes têm o sinal tio sobre uma das letras. Então, em uma letrinha,
tem que ter o sinal do tio, que é a cobrinha. Então, nós temos pavão, leão, tubarão. Onde é que vai o tio? Vocês precisam escrever o nome dos animais e colocar o tio no lugar correto. Bem tranquilo, não é mesmo? Na página 48, palavras sem tio também podem ter som nasal. Resolva as atividades seguintes e descubra outras palavras com som nasal. 3. Leia as palavras dos quadros e faça o que se pede. Então, eu tenho a palavra latindo e latido. Lá eu preciso separar elas, cada sílaba em quadradinho. Letra A. Identifique as sílabas, que vocês já devem ter feito aí. Letra B. Pinte de verde as letras que aparecem nas duas palavras. Então, quais são as mesmas letrinhas? É só a letra e não a sílaba. C. Pinte de vermelho a letra que não aparece repetida, que só tem em uma palavra e não na outra. D. Circule a única sílaba que tem som nasal. Então, qual delas é? É o tim. Tim. Esse você vai ter que circular. 4. Pesquise em revistas e jornais palavras de acordo com o quadro abaixo. Então, vocês vão procurar palavras que estão escritas com tio e com M e N no final de cada sílaba. Ela não precisa necessariamente estar no final da palavra, e sim no final da sílaba. Como nós temos a palavra latindo, que tem um N lá grudadinho com a palavrinha. Número 5. Leia as palavras do quadro para os colegas e o professor. Isso a gente não tem como fazer, certo? Letras e tipos de letras. Número 6. Leia esta frase. Mas de vocês ele quer é só a lã ou o leite? A. Circule todas as palavrinhas. Então, eu vou circular todas as palavrinhas dessa frase. Na página 49, B. Pinte de azul as vogais, verde as consoantes e vermelho o ponto final. Nessas palavrinhas que vocês circularam lá na outra página. Número 7. Complete os nomes com as letras que faltam. Então, eu tenho algumas imagens e vocês só vão precisar completar as palavrinhas. 8ª. As letras que completaram os nomes são vogais ou consoantes. O que vocês colocaram? Vogal ou consoante nas palavrinhas em cima? Número 9. Ligue os nomes iguais e complete a última coluna com a letra manuscrita. Então, é a mesma atividade que vocês já fizeram várias vezes. Eu preciso ligar as palavras e, no final, colocar em letra cursiva. Quem consegue, beleza. Se não, coloca do jeito que dá. Na página 50, 10, releia esse trecho. O pastor sai. O cachorro se posiciona ao lado do porco e o segura pelo pescoço, sem soltar. O porco começa a grunhir e a chorar escandalosamente. Agora, copie no seu caderno esse trecho com a letra manuscrita, substituindo as palavras destacadas por outro de sentido semelhante. Então, quem quiser fazer, pode fazer. Senão, não tem necessidade de botar no caderno agora. Sílabas. 11. Leia as palavras e faça o que se pede. A. Complete o quadro separando a palavra a seguir em sílabas. Muito facinho. B. Forme outra palavra retirando a primeira sílaba. C. Forme outra palavra retirando a segunda sílaba. D. Complete o quadro separando a palavra a seguir em sílabas. E. Forme outra palavra retirando a segunda sílaba. F. Complete o quadro separando a palavra em sílabas. G. Forme outra palavra retirando a segunda sílaba. Então, ali vocês têm as palavrinhas, eu só preciso tirar a sílaba que ele está falando para formar novas palavrinhas. Muito facinho, né? Na página 51, nós temos o título aumentativo.
Palavras com final ão. Então, a gente já fez os diminutivos, que são as coisas pequenininhas, que terminam com inho e com zinho. E agora, para as palavras ficarem grandes, eu preciso botar ão atrás, certo? Mas lembrando, nem todas as palavras que terminam com ão significam coisas grandes, porque mão, mamão, não significa algo necessariamente grande, mas temos algumas palavras, isto é, muitas palavras, que quando eu boto um ão atrás, elas ficam grandes, como a gente vai ver a seguir. 12. Leia as palavras a seguir. Cachorrão e atenção. A. Pinte as duas letras finais de cada palavra. No caso, seria o ão. B. Qual dessas palavras pode indicar tamanho grande? Então, eu tenho a palavra cachorrão e eu tenho a palavra atenção. Qual delas significa algo grande, de maior intensidade, né? Coisas maiores? O cachorrão ou a atenção? C. Entre as palavras abaixo, assinale aquela que não indica tamanho grande. O que dessas palavras não é algo grande? Camarão, porcão ou bichão? 13. Complete o quadro escrevendo o aumentativo das palavras. Então, eu tenho a palavra lobo, carro e livro. Então, vocês lá no ladinho vão botar como é que se chama lobo no aumentativo, carro no aumentativo e livro no aumentativo. Não é difícil não, é bem facinho. 14. Pesquise uma palavra terminada com ão, cujo sentido esteja relacionado ao tamanho grande. Registre aqui e leia para os colegas. Nossa, se vocês forem pensar, muitas palavras que a gente tem hoje em dia, elas podem ser grandes. Então, eu vou dar umas dicas, mas não é para vocês colocarem ali, certo? É para vocês pensarem. Ó, sapato, sapatão, boneca, bonecão, camisa, casacão. Casacão, não é camisão, é casacão. Entre outras. Na página 55, palavras com S e SS. 15. Leia as palavras do quadro abaixo. Então, eu tenho 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. No grupo 1, eu tenho sentado, sempre, só. No grupo 2, eu tenho disso, assim, isso. No grupo 3, olhos, refresco, escândalo. Letra A. Pinte a letra S em cada grupo de palavras. B. Em todas as palavras do quadro, o som representado pela letra S é igual ou diferente? São iguais, né? 16. Complete as palavras a seguir com S ou 2 S's. Então, lá nós teremos que pesquisar qual dessas palavras tem um S só e qual dessas palavras tem 2. Eu tenho sapato, soldado, sacola, sino, pássaro, osso, girassol, dinossauro, estrela, ônibus, escada e óculos. É bem facinho, é só vocês verem qual tem um S e qual tem 2 S. Uma dica: no começo e no final da palavra somente pode ter um S. Muito bem. A página 53 e 54 vocês não precisam fazer, pode escrever lá em cima, pois seria coisas para fazer em sala e não dá mais. Então, agora, tenham todos uma boa semana e até a próxima aula, que será de matemática. Um beijo bem grande. E se eu falei muito rápido, vocês voltem o vídeo, beleza? Beijocas, beijocas da Pro e até